Boa noite a todos presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Vicente Cardoso, Ives Facuri, Sérgio Bebiano, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de amor, de paz, de caridade. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam também muito bem-vindos. Aos demais amigos, é um prazer revê-los. Quero também aproveitar para cumprimentar aqui também os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo através do nosso site, na internet, e estão aí nos mais longínquos rincões aí do nosso planeta. E é a eles o nosso abraço fraterno. E agradecemos também a eles por estarem sempre nos enviando mensagens aqui. A gente recebe mensagens desses nossos amigos de longa distância e que estão aqui acompanhando os nossos estudos, as nossas palestras, estudo do Evangelho e esse aqui de perguntas e respostas. Bom, meus queridos, como foi colocado, o estudo de hoje é de perguntas e respostas, o tema é livre, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Eu, nosso companheiro Ives e o Vicente Cardoso, da qual aproveito para agradecer a presença dos dois sempre aqui nessa casa, abençoada, sempre aqui. Estamos aqui, eles e como nós, como voluntários para servir. Então, vou passar para o Ives primeiro, para que possa estar respondendo aqui a primeira pergunta. Bom estudo, Ives, e bom estudo a todos vocês. Boa noite. Pergunta assim, fale-nos um pouco sobre larvas mentais e de possíveis chips implantados no perispírito. Obrigado. Bom, existem algumas informações interessantes sobre essas questões aqui no livro Missionários da Luz. Se eu não me engano, ali no capítulo 3 da obra de André Luiz, existe uma informação que vai nessa direção, que fala que raros os espíritos que desencarnam não chegam no mundo espiritual em terrível condição parasitária. O que isso significa? Significa que, como a gente tem necessidade de tomar banho todo dia, como a gente tem necessidade de escovar os dentes todo dia, e a ausência dessa prática pode nos gerar acúmulo de bactéria, acúmulo de um monte de outras coisas danosas para a nossa saúde, nós precisamos também de uma higienização espiritual. Então, por exemplo, se você fica uma semana sem tomar banho, certamente você vai ter problema. Se você fica uma semana sem escovar os dentes, certamente você vai ter problema. Agora, muitas vezes a gente passa uma existência inteira desconectado com o alto e espera não ter problema na vida espiritual. É claro que tem, porque a nossa condição mental é inferior, de uma maneira assim, estagnada, estacionária. O que ocorre? Favorece a proliferação de sujeira. E essa proliferação de sujeira, ela se caracteriza por determinadas larvas espirituais, que é como se fosse micróbio mesmo, é como se fosse bactéria, que fica na sua vida psíquica se alimentando dos seus pensamentos. Assim como as bactérias elas ficam se alimentando da sujeira do seu corpo, esse tipo de processo é como se fosse bactérias, só que a nível espiritual. Ou seja, a nossa condição mental inferiorizada, ela favorece o proliferar dessas bactérias. E aí a gente chega no mundo espiritual e muitas vezes um mentor fala assim, olha, você está com larvas mentais. Aí às vezes você é surpreendido e se pergunta, mas eu nunca tive nenhuma doença nesse sentido. Mas as doenças espirituais, elas têm motivações um pouco diferentes das doenças do ponto de vista orgânico e físico. Então é uma realidade muito séria essa questão de micro-organismos espirituais que, de certa forma, se desenvolve pela nossa condição intelecto-moral inferior. Agora, essa questão de chip implantado, eu já tenho uma certa ressalva quanto a isso. Particularmente, eu nunca encontrei nenhuma informação em obra fidedigna a esse respeito.
Se eu já li as obras de Manuel Filomeno de Miranda, a maioria delas. Eu já li toda a coleção André Luiz. Eu já li um bocado de livro interessante nesse sentido. E em nenhuma dessas obras eu encontrei alguma informação relacionada a essa questão de chip implantado, que seria como sendo uma forma de controle que outras entidades exercem sobre nós através de um aparelhamento do nosso corpo perispiritual. Esse tipo de informação eu nunca encontrei. Agora, existem obras aí extravagantes do mais alto requinte. Eu não julgo esse tipo de literatura, mas eu fico com André Luiz. Eu ainda fico com André Luiz. Eu ainda fico com Kardec, André Luiz e essas obras assim de maior credibilidade. A questão de micro-organismos espirituais, que é essa questão das larvas que a gente acabou de citar, isso aí existe, é uma realidade. Porque assim como você não cuida do corpo e aparece problema, quando a gente não cuida do nosso lado espiritual, também aparece problema. Agora, essa questão de chip implantado no nosso psiquismo, que outras entidades vão se utilizar para nos controlar, eu acho que isso se aproxima muito da ficção. O que ocorre são influências de pensamento para pensamento, mas nada de uma aparelhagem muito sofisticada. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso exista, pode, mas eu nunca encontrei na literatura, vamos dizer assim, mais séria, nenhuma informação nesse sentido. Então eu fico mais na cautela com relação a isso. Tá certo? Boa noite para todos. Prazer estar com vocês mais uma noite. A pergunta é a seguinte: quero muito saber se Jesus morreu para nos salvar ou teve algum outro motivo. E se tem outros motivos. Qual é? A Bíblia fala que seremos salvos pela graça e não pelas obras. Bom, vamos primeiro com a primeira pergunta. Jesus não veio para salvar ninguém, como não salvou. E se alguém está esperando ele para ser salvo, está perdendo tempo. Porque a sua pretensão nunca foi de salvar ninguém. A sua pretensão foi justamente aquilo que Mateus fala no capítulo 12, quando ele disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O principal motivo da vinda de Jesus foi que ele percebeu que a humanidade estava ainda muito atrasada. Primeiro que a gente passa a observar de que esse atraso ele é tão notável, de que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 20, ele coloca que a humanidade vivencia no século XXI o desfecho de grandes acontecimentos relacionados com o menosprezo à luz espiritual de 16 séculos. Então percebemos nós de que o nosso atraso espiritual ele é muito grande. E Jesus então, se percebendo o nosso atraso espiritual, ele veio pessoalmente trazer o seu legado. Porque Jesus mandou vários precursores, vários que vieram bem antes dele, nos trazer realmente a mensagem libertadora. Só que o nosso atraso espiritual, nosso atraso intelectual e moral, muito mais moral, não permitia que nós entendêssemos essas mensagens. E quando ele veio justamente dizendo: eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim confirmar, eu vim testemunhar. Então Jesus veio trazer o seu legado, que é justamente o Evangelho, a Boa Nova, para que nós pudéssemos aprender com esse Evangelho, viver em harmonia com as leis divinas. Então Jesus não veio para salvar. Essa ideia de salvação é uma ideia que foi colocada a partir do ano 325, quando instituído a igreja e o cristianismo de Santo Agostinho, veio todas essas ideias que realmente até hoje alimentam a esperança de muita gente. A doutrina espírita, ela não concorda com essa ideia que Jesus é salvador. Jesus é libertador. Jesus, ele é guia e modelo. 621 do livro dos Espíritos. 621 mesmo? 25. Qual o modelo, de perfeição que Deus ofereceu para todos os homens para servir de modelo e guia? Responderam: vede Jesus.
Porque Jesus, ele é modelo e guia. Modelo, nós dizemos que é para ser o quê? Imitado. E guia é para ser seguido. Então, Jesus é um modelo para todos nós, para que nós possamos imitá-lo ele em toda a sua perfectibilidade. E guia é para que nós possamos seguir realmente o seu legado, o Evangelho. Agora, o que foi dito aqui, a Bíblia fala que seremos salvos pela graça e não pelas obras. Ninguém será salvo, como já coloquei, menos ainda pela graça. Seremos realmente libertos do estado de ignorância pelas nossas atitudes. A cada um segundo as suas obras. Não é a cada um segundo a sua posição social, econômica, política, cultural. Não. A cada um segundo as suas atitudes. Existe uma lei no universo, chama-se lei de ação e reação. Esta lei se aplica a todo o princípio material. E essa lei também precisa ser aplicada ao princípio espiritual de que todos nós somos. Com isso, coloca que, uma vez, em relação a nós, o Espírito, chamamos de lei de causa e efeito, que tem o mesmo princípio de ação e reação. Por isso que dentro dessa mesma lei, somos nós mesmos artesão do nosso futuro. Somos nós que estamos esculpindo realmente essa imagem da perfectibilidade. Por isso, a gente passa a perceber de que seremos todos nós avaliados pelas nossas atitudes. E mais ainda, nós seremos avaliados não por tudo que nós fizermos, mas por todo o amor que depositarmos em tudo que nós fizermos. O que vale em nós realmente é o amor. Então, essa ideia é meio catolicizada, com todo respeito às opiniões, né, de todos, mas veio para libertar. Ele veio para nos orientar, nos encaminhar realmente à nossa própria libertação espiritual. Primeiro que Jesus não curou ninguém. Ele levou a todos a autocura. Essa ideia que Jesus curou ainda é muito milagrosa. Há muito ceticismo em cima disso aí e há muita superstição em cima disso aí. Jesus levou a todas as criaturas a se encontrarem em si mesma os recursos definitivos para a cura de todos os seus males. Por isso que ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Obrigado. Muito bem. Uma pergunta interessante fala assim: boa noite. Ainda sobre doutrinação dos espíritos. Uma vez que esse espírito resolver ficar e ouvir os ensinamentos, ele pode retroceder, ou seja, retornar, ou dali só evoluir? Olha só, para entender melhor a pergunta para vocês aqui. Quando a entidade, o espírito, seja vingativo, sofredor, ou seja, denominado aí comumente de obsessor, ele é trazido aqui e nós conversamos com eles nas nossas reuniões mediúnicas, vem acompanhado de vocês e por aqui eles ficam. E a pessoa pergunta se depois que a gente conversa com esse espírito nas nossas reuniões mediúnicas, se ele volta para perto da pessoa, se ele retorna depois dessa, que normalmente as pessoas chamam de doutrinação de espíritos, que são nas reuniões de desobsessão. Eu particularmente gosto muito de utilizar a terminologia orientação espírita. Quem sou eu para doutrinar um espírito, não é? A gente não doutrina nem nós mesmos. Mas depois dessa conversa, desse diálogo com os espíritos, ele pode voltar para ficar perto da pessoa? Olha, pode até acontecer sim, dele voltar a ficar perto da pessoa novamente. Aqui, na verdade, o centro espírita não é uma prisão, não é uma cadeia, né? Aqui não é um presídio, aqui ele fica retido um tempo, aí onde ele vai ser auxiliado. Pode voltar? Pode, mas normalmente, via de regra, ele fica. Por que ele fica? Primeiro, porque o sofrimento anterior dele é muito grande. Um espírito que está ali infernizando a vida da pessoa, que está prejudicando a pessoa, ele está tão próximo da pessoa, ele está tão perto da pessoa ali, fazendo com que ela também sofra, onde a vida da pessoa às vezes está um inferno mesmo, né, no linguajar popular falando, onde tudo dá errado, mas se ele fazendo isso, ele sofre também. Porque ele está tão perto, ele está tão denso que ele sofre fome, ele sofre sede, ele sofre dores terríveis, ele machuca, ele sofre frio. Ele está num processo, meus queridos, quase como se ele estivesse encarnado. Para que vocês possam ter uma noção de como que um espírito desse fica no plano espiritual, um espírito desse vingativo, sofredor, enfim,
porque sofredores são todos eles, mas aqueles que estão naquela ideia fixa, por exemplo, de prejudicar uma pessoa, de se vingar de uma pessoa, para vocês terem noção de como que ele está no plano espiritual, nessa condição, imagina cada um de vocês que aqui se encontra nesse salão. Você, do jeito que você está aqui agora, fica 50 anos sem trocar de roupa, 50 anos sem tomar banho, sem lavar a cabeça, sem fazer sua higiene íntima, sem fazer nada. Imagina a sua aparência daqui a 50 anos. Suas roupas daqui a 50 anos, seus cabelos daqui a 50 anos, seu cheiro daqui a 50 anos. Imaginou? Agora multiplique isso por 1000. Você vai chegar próximo de um espírito dessa natureza. É digno de dó. O meu coração corta de dó quando eu converso com esses espíritos, e eu faço isso praticamente todos os dias aqui nessa casa. Conversando com eles igualzinho eu estou conversando com vocês aqui. Mas o ódio é ali, é o que não, eu estou sofrendo por culpa dela, eu estou sofrendo por culpa dele. E quanto mais ele faz a pessoa sofrer, mais ele sofre. E quando ele é trazido a esta casa, pela misericórdia divina, e aqui ele é conversado com ele através dos orientadores, através dos médiuns, ele sente um alívio muito grande, porque ali dentro da reunião mediúnica, ali tem uma energia muito grande, é paz, é muito amor, é muito carinho, e ele sente esse alívio. Segundo, quando ele fica aqui retido um tempo, constrangido na verdade no primeiro momento, ele fica assistindo isso que vocês estão fazendo aqui agora, assistindo as perguntas, os estudos, assiste palestras. Às vezes ele está aqui meio que a contragosto, é verdade, no primeiro momento, mas enquanto o palestrante aqui está falando sobre perdão, ele está escutando, né? Perdoar nada, não sei o quê, e tal, mas ele está ouvindo. E aí é um processo, E terceiro, pelo carinho com que ele é recebido aqui por todos da equipe, tanto aqui no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. É bem cuidado, ali é alimentado, é lhe dado água fresca e cristalina, não é? Mas mesmo assim, às vezes pode voltar. Por exemplo, casos em que o amor, olha só, mas o amor é o amor possessivo, aquele sentimento de posse, a pessoa não aceita a separação. Ah, mas aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Quase todo mundo, né? Pois é. Leiam um livro que é melhor ainda do que o filme. Lembram quando André Luiz voltou na casa dele? André Luiz já estava no processo, mas tranquilo. Demorou a ter permissão para voltar no lar dele. Quando ele voltou na casa dele, o que ele viu? A mulher dele casada com outro. Ele ficou com muita raiva. Minha mulher me traindo. Olha o sentimento de posse. Ele já tinha desencarnado. Mas a ligação ali, afetiva com a esposa, e a gente tem isso, né? Minha mulher, meu marido, não é assim? Meu filho, meus pais, como se fossem nossos, como se nos pertencessem. E aí ele, no plano espiritual, quando vê a esposa com outro, ele fica assim, enfurecido. Chega a voltar para aquelas regiões umbralinas, aí de repente ele já tinha um certo preparo, voltou, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? E aí é auxiliado. Mas, às vezes acontece também do encarnado ficar chamando o desencarnado. Oh, meu amor, onde é que você está? Eu não aguento viver sem você. Você me abandonou. Por que você foi morrer? Olha para você ver. Ué, como assim, por que você foi morrer? Morreu, não é? A não ser nos casos do suicídio, que é pior ainda, mas às vezes a pessoa estava lá doente, aconteceu uma tragédia, um acidente, por exemplo, né? E a pessoa desencarnou. Por que você foi morrer? E agora eu estou passando dificuldade, eu quero você, eu te amo, não sei o quê. E aí essa ligação, como o Luiz colocou aqui, essa ligação mental é muito forte. E aí você acaba atraindo aquele espírito para perto de você. E ele já está num processo mais ou menos lá. Mas ele se sente tão abalado, e tem que voltar, eu tenho que voltar, eu não posso deixar ela sozinha, não posso deixar ele sozinho. Aí você, na verdade, é que busca aquele espírito para perto de si. Então, meus queridos, o que nós temos que ter aqui, a saudade, claro, saudade sempre vai existir. Saudade é o amor que fica. Olha só, a saudade é o amor que fica. Se você não sentir saudade de um ente querido seu que desencarnou, procura ajuda. Tem um trem errado com você. Você tem problema. O que você tem dentro do peito? Uma pedra? Eu tenho saudade da minha vovozinha. Mas eu converso com ela sempre aqui nessa casa, porque ela é uma trabalhadora dessa casa, vovó Amélia. E como todo boa avó vem, puxa a orelha da gente. Então, uma gracinha ela. Tenho saudade do meu avô? Tenho. Do meu primo, de todo mundo? Tenho.
Mas eu não fico chamando isso, cadê você? Não é isso. Saudade é aquela coisa gostosa, mas não pode ser confundida com irresignação. Aí eu blasfemo contra Deus, você é injusto comigo, tanta gente ruim, tanto bandido aí para morrer, porque você foi logo tirar aquele meu ente querido, meu filho, minha esposa, meu marido, vai por aí afora. Então, cuidado na hora de pensar no seu ente querido que já desencarnou. E orai e vigiai, que Jesus nos ensinou sempre. E o culto do Evangelho no lar, meus queridos, que é a proteção do nosso ambiente doméstico. Com culto, vindo à casa espírita, praticando boas ações, entidades que porventura também estejam acompanhando, seja no sentido da vingança ali para poder te prejudicar, não vai ter acesso a você. Ele vai acabar desistindo e sendo auxiliado aqui pela casa. É isso. Uma pergunta endereçada a mim, já agradeço aí a internauta que fez. Diz o seguinte: boa noite. Assisto diariamente ao estudo de perguntas e respostas aqui em casa pelo YouTube. Esse estudo pode ser equivalente ao culto do Evangelho no lar? Ou tem que ser apenas a leitura do Evangelho? Moro só e fazer o culto sozinha, sem discutir com ninguém, fica vago. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Tem uma outra atrelada aqui que o Sérgio me passou. Qual é a melhor fórmula de fazer corretamente o Evangelho no lar? Bom, então, as duas têm a ver e eu vou responder, fazer um combo aqui. Então, o que acontece? Muita gente sente realmente dificuldade para estar sentando, para estar fazendo uma oração, para estar lendo e interpretando aquilo que está lendo, está elevando o pensamento a Deus. Se o programa ele te favorece em estar se concentrando para poder estabelecer conexão, eu não vejo problema. Não vejo problema nenhum. Só que você, nesse ato, não pode dispensar também a leitura. Porque a leitura do Evangelho vai ser importante, por quê? Porque vai fomentar também a sua interpretação, que é importante. O que você está entendendo daquilo que você está lendo? Porque você entender determinada interpretação de texto, né? Sempre pela interpretação de terceiros, é bom, mas aquilo deve fomentar o seu sentimento de buscar a sua interpretação, o seu enriquecimento daquele conteúdo ali exposto. Então é sempre importante. Por exemplo, quando a gente faz um culto do Evangelho no lar, que tem várias pessoas, e a gente lê uma única mensagem, cada uma tem uma visão diferente sobre aquela mensagem, isso enriquece sobremaneira aquele momento. Ou seja, a opinião de cada um, a visão de cada um sobre aquela é importante. Então a sua visão também vai ser importante. Então não deixe de ler o Evangelho, de buscar verificar o que você entendeu do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo aqui uma literatura que pode ser feita em conjunto com o Evangelho, que são as obras da série Fonte Viva de Emmanuel. Quem já leu o livro sabe da grandiosidade do conhecimento que está ali exposto. Eu penso que aquilo ali não foi Emmanuel que escreveu, não, sozinho. Eu acho que Emmanuel foi médium de alguns outros espíritos, inclusive o próprio Chico chega a se referir a isso em algum momento. Eu penso que Emmanuel ele foi inspirado diretamente por Jesus ou por seus apóstolos. Isso é uma opinião minha, tá? E aquela série Fonte Viva saiu, porque aquilo é sublime demais. Quem já teve a oportunidade de ler Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, sabe do que eu estou falando. Então, procure agregar a leitura do Evangelho a algum desses livros, Pão Nosso, Vinha de Luz. Todos eles trazem uma riqueza extraordinária e é de fácil compreensão. Não fique assim achando que você vai ler e não vai entender, não, porque houve uma preocupação da espiritualidade, diferente de uma teologia que deixou a coisa inacessível. Na doutrina espírita houve uma preocupação dos espíritos em tornar o conhecimento acessível. Se você lê um livro de teologia, talvez exista um monte de
de terminologia que torna a leitura difícil. Até mesmo a Bíblia para você ler é difícil. Agora, esses livros, eles têm uma linguagem mais acessível, então é importante que você leia. Agora, esse programa aqui de perguntas e respostas, ele traz uma característica um pouco diferente do programa da quarta-feira, que é um programa que também é disponibilizado no YouTube e que trata do Evangelho especificamente. Então, talvez seja um programa, isso aí é uma opinião minha, que talvez seja um programa melhor para você acompanhar. Agora, se você prefere esse, não tem problema, continue acompanhando esse programa, sem problema nenhum. Agora, quarta-feira é um estudo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo formato aqui, só que tem uma exposição inicial e depois perguntas também. Então, eu não vejo problema nenhum na sua colocação. E a melhor fórmula de fazer o Evangelho é muito simples, não tem nenhum ritual fabuloso, não. É sentar numa mesa, colocar um copinho de água, assim, para a espiritualidade poder fluidificar, porque a água é um elemento muito receptivo às boas influências. Fazer uma prece inicial, uma leitura, se possível com uma música suave de fundo, para ajudar na concentração. Às vezes também você vai dispensar a música, isso aí vai de cada um. Então, aquele momento de concentração, de prece, uma prece inicial, a leitura, agradecimentos, pedidos, né? O caráter geral da prece, como nos coloca o Livro dos Espíritos, são 3 formulazinhas. São os pedidos, os agradecimentos e os louvores. Então, a sua prece que esteja revestida do agradecimento, dos pedidos que todos nós fazemos à providência divina, e do louvor. Louvor não é adorar a Deus, porque Ele não precisa ser adorado. Louvor é uma contemplação, vamos dizer assim, da obra divina. Seria o louvor no nosso entendimento. Então, se a sua prece, se o seu momento guarda isso, você já está fazendo o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, de 15 minutos a 30 minutos, você já vai ver como o seu lar vai mudar. Como até a convivência ela melhora a partir do momento em que o culto do Evangelho do lar ele é estabelecido na sua casa. Então, eu costumo dizer que a nossa vida ela se divide em 2, uma antes e depois do Evangelho no lar. Porque depois que o Evangelho no lar ele é estabelecido com a disciplina de ser toda semana naquele mesmo dia e naquele mesmo horário, a gente sabe que uma higienização psíquica do lar se torna mais possível, favorecendo o entendimento, favorecendo a concórdia na convivência e tantas outras coisas mais positivas. Boa noite. Estou sempre ouvindo falar em cuidar de espiritualidade. Gostaria de entender melhor essa expressão. Acredito que todos vocês, todos nós que aqui nos encontramos, temos tido nos últimos tempos essa grande preocupação com a questão da espiritualidade. Primeiro temos que verificar que em Gênesis 1, 27, Moisés disse: "E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança." O homem foi criado à imagem de Deus porque Deus é criador, o homem é co-criador. Semelhante não quer dizer que é igual. Semelhante guarda relações de aproximação, de identidade, em termos de qualidade. Porque Deus é perfeito e sua obra há que ser perfeita, embora não esteja, mas está todas as possibilidades dentro de nós mesmos. Esta perfeição que nós chamamos de perfectibilidade. E essa perfectibilidade é justamente essa grande questão da qual todos nós que nos encontramos aqui agora querem desenvolvê-la. Uma coisa é certa, no ato da criação, todos nós somos perfeitos. Quis Deus que nós mesmos pudéssemos desenvolver essa perfeição por nós mesmos. Então, percebemos nós que na pergunta 79 aqui do Livro dos Espíritos, foi perguntado: haja visto no universo 2 elementos essenciais, o elemento espiritual, o elemento material. Nós podemos dizer que os espíritos constituem a individualização desse elemento espiritual, como os corpos, a matéria, constitui a individualização desse princípio material. A resposta foi: evidentemente,
A época e o modo dessa formação, que para vós é desconhecido. Então, isso nos faz perceber de que todos nós não fomos criados em espírito. Nós fomos criados o princípio inteligente do universo. Porque indo lá para a pergunta 607A do Livro dos Espíritos, foi colocado para todos nós na resposta que esse princípio inteligente do universo, ele vai desenvolvendo essa perfectibilidade. E em um dado momento ele se torna espírito. Se torna. Está na primeira pessoa. Ele se torna. Ele não é tornado, não. Ele se torna espírito. E para ele começa o despertar da consciência do seu futuro, a responsabilidade dos seus atos. Então vejam vocês que quando André Luiz, lá no finalzinho do prefácio do livro Nosso Lar, ele coloca com muita evidência de que a humanidade está repleta de espiritualização, mas carente de espiritualidade. E essa espiritualidade, nós podemos dizer para todos vocês, que a qualidade de espírito, da qual todos nós almejamos, nós estamos nessa busca incessante dessa qualidade, da condição de espírito que nós estamos. Embora nós não sejamos espírito, nós estamos espírito. Porque se nós estamos evoluindo, certamente não estamos já prontos. Não estamos completamente desenvolvidos. Viram? Evoluindo. Isso quer dizer que estamos agora num estágio, certo? Em que nós guardamos em nós toda essa condição do elemento espiritual da qual nós somos criados por Deus. E detentores do elemento material, que ainda precisamos dele, que é justamente toda a matéria que o universo preenche. Com isso, meus amigos, as religiões que são escolas, todas elas existem unicamente com a preocupação de fazer com que nós possamos despertar em nós esta questão da espiritualidade, nos fazer avançar, progredindo, porque existe uma lei no universo, chama-se lei do progresso, em que todo e toda a matéria está sujeito a essas mutações, essas transformações, e pelo desenvolvimento intelecto-moral, o princípio inteligente, então, ele torna-se espírito, para ele começa todo um processo de quê? De descoberta da individualização de que ele é, em busca da individualidade, que é justamente vai culminar quando a descoberta da espiritualidade. E isso, as escolas todas religiosas têm essa preocupação. Paulo de Tarso, capítulo 12, versículo 2, aos Romanos, ele diz o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele se referiu na segunda pessoa, transformai-vos pela renovação do vosso. Ele poderia ter dito, transformai-vos pela renovação do meu, ou do entendimento do Cristo. Ele depositou em mim, todos vocês, a responsabilidade dessa grande transformação que opera em nós. Então, para isso, é que a nossa vinda a esta casa, essa busca do Evangelho, é justamente para despertar em nós esse sentimento, essa qualidade de espírito do qual nós ainda não atingimos, mas que estamos buscando essa condição, que eu sempre chamo de perfectibilidade, porque perfeito nós fomos criados, embora nós não estejamos perfeitos. Quis então o Criador que nós passássemos por todas as experiências, para nós mesmos desenvolver pelo progresso essa condição de espiritualidade. Para terminar minha fala, falo o seguinte: Deus é inteligência. Inteligência quer dizer substantivo. Ao criar o princípio inteligente do universo, Ele adjetivou o princípio inteligente. Ele deu a qualidade, porque nós somos o elemento inteligente. Deus inteligência e nós somos o elemento inteligente. Então Deus nos adjetivou, nos proporcionou a qualidade dele como Criador e nós como co-criadores em plano menor. Para isso, é preciso então descortinar essa espiritualidade que eu trago dentro de mim e todos vocês dentro de vocês mesmos. Obrigado. Muito bem, uma pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim, boa noite. Boa noite. Minha casa faz muito barulho
e portas se abrem sozinhas. TV liga e desliga sozinha, coisas que se movem sozinhas, coisas que somem sem explicação. Espírito tem esse poder para fazer isso? Olha, meus queridos, tirando aqui as questões de ordem física, porque nós temos um costume, principalmente o espírita. O espírito tem um costume muito, a mania, né, de colocar tudo que acontece com a gente coloca a culpa nos espíritos. Tudo é culpa dos espíritos. Se as coisas não estão boas, os espíritos, né? Então a gente tem que avaliar essas questões, por exemplo, de frio e calor. Aí tem ali a dilatação do frio com o calor, aí estala a porta do guarda-roupa para os espíritos. Tem espírito dentro do meu guarda-roupa, né? Tropeçou, foi o espírito que empurrou. Cortou o dedo, foi o espírito que fez eu cortar o dedo. Mas você estava lá no WhatsApp, assistindo televisão, conversando não sei o quê, estava ralando a cenoura, né? E corta o dedo, foi o espírito que fez eu cortar o dedo. Então, gente, mas tirando essas questões de ordem aí física, né? De falta de cuidado e tudo mais, se você excluiu tudo isso aí, o espírito pode fazer essas coisas? Pode. Pode sim. É um fenômeno que nós chamamos de poltergeist, ou seja, espíritos muito inteligentes, mas de moral muito baixa, mas que têm um conhecimento muito grande, eles conseguem manipular uma substância que se chama ectoplasma, e essa substância, ele manipula essa substância e faz como se fosse uma luva ali. Então ele consegue sim mexer coisas. É o que nós, né, mexer objetos, fazer barulhos. A gente vai ver isso lá no livro dos médiuns, inclusive, vários relatos, e em outras obras subsidiárias também da doutrina espírita. São o que nós normalmente chamamos aqui, de uma forma popular, chamamos de casas mal assombradas. Ah, que a casa é mal assombrada, né? Você vai lá, o trem está lá, é porta que abre sozinha, é guarda-roupa que abre a porta sozinha, as coisas que somem, inexplicavelmente, depois aparecem em outro lugar. Coisas que ficam fazendo barulho, quebram sozinho, estoura a lâmpada. Então, é possível fazer isso? É sim. Espíritos têm essa condição? Não todos. Mas tem espíritos que têm grande conhecimento ali e que fazem isso pelos mais diversos motivos. Seja para infernizar a sua vida ali, para poder fazer você ficar perturbado mesmo. Seja por zombarias. Né? E isso não raro acontece, porque nós conversamos com esses espíritos, conforme eu falei para vocês aqui anteriormente. Quando eu converso com essas entidades, muitos deles chegam rindo. Nossa, precisa de ver, os bobão, morrendo de medo de mim. Ele chega lá e dá aquelas gargalhadas, como se fosse um zombeteiro mesmo. E a pessoa ficou morrendo de medo, não tem conhecimento. Né? Não tem conhecimento, e de repente está lá, a garrafinha estava aqui, vai para lá, o negócio cai sozinho no chão, a lâmpada quer, a televisão liga, desliga sozinha. Então são um monte de coisas que acontecem, porta de geladeira que abre. Enfim, são muitos fenômenos ali que acontece de ordem ali física, mas que tem ali essa origem, na verdade, de espíritos ali, sejam zombeteiros ou mesmo sejam perturbadores ali da paz da sua casa, tá certo? Então, acontece muito, eu já presenciei várias dessas situações, e se eu for falar aqui, a gente não vai ter tempo suficiente, então estudem um pouco mais sobre isso lá no livro dos médiuns, inclusive, porque esses espíritos têm uma capacidade muito maior do que vocês imaginam. Determinados lares aí, quando a nossa equipe foi visitar o lar para poder ajudar, então até de levitar a pessoa. Então, e eu estava lá e eu presenciando isso tudo. Põe fogo lá, uma nota lá de dinheiro, o espírito estava tão revoltado com aquela pessoa, que eu cheguei lá na casa dessa pessoa lá, uma pessoa humilde, muito humilde, nesta reencarnação, né? Mas ela ela era diarista, ela colocava lá o dinheiro lá em cima da cômoda, e o dinheiro pegava fogo, só até na metade. Chegava na metade, parava. E aí, a justificativa do espírito vai morrer na miséria, igual ela fez comigo. Não vai ter um centavo para comprar nada. Todo o dinheiro que ela ganhar, eu ponho fogo. Mas punha fogo só até na metade. Do nada, ali, né? Então, são essas questões. O que fazer? Isso acontece? Sim, mas o que fazer? Se estiver acontecendo na sua casa, tá certo? Aí dos nossos amigos internautas, oração, meus queridos. A prece é um bálsamo. O culto do Evangelho no lar, que foi colocado aqui pelo Ives muito bem. Se as pessoas soubessem a proteção que é para o lar, o culto do Evangelho no lar, nós não precisaríamos fazer tratamento espiritual, não tinha reuniões, não tinha nada. Nós mesmos nos protegeríamos. O culto feito ali com religiosidade, com amor, com carinho, naquele dia, naquele horário, com a família toda, se possível. Não é? Então, esse é um antídoto perfeito. E, se a situação estiver complicada, nos procure.
aqui, você que fez a pergunta, ou vocês que estão passando por essa situação, para que a gente possa fazer aqui um tratamento espiritual e conversar com esses espíritos que, na verdade, são sofredores, precisam de orientação, precisam, na verdade, de muito amor, de muito carinho, ali para que eles possam também ter a sua vida em paz. É isso. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Só começar corrigindo aqui. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E os humildes em uma outra bem-aventurança que Jesus fala, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é só corrigindo essa confusão. Na fala de Jesus, também afirma que meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus é deste mundo ou do mundo espiritual? Bom, o que vai esclarecer muito bem essa resposta é uma passagem, se eu não me engano, no Evangelho de João, em que Jesus ele fica frente a frente com Pôncio Pilatos, talvez num dos momentos mais tensos da história da humanidade. Porque aquele momento ali representou um marco definitivo, né, dentro da trajetória espiritual da humanidade. Então, ele é defrontado ali com aquele que, na verdade, era o prefeito da cidade, o Pôncio Pilatos, e também o juiz na ocasião. E aí Pilatos vira para ele e diz assim, por acaso tu és rei dos judeus? E aí Jesus diz o seguinte, responde, tu diz isso por ti mesmo ou os outros te disseram de mim? E Pilatos continua, por acaso eu sou judeu? O teu povo, a tua nação te entregaste, o que fizeste? E aí Jesus responde o seguinte, o meu reino não é deste mundo, é aí que vem essa fala. Porque se meu reino fosse deste mundo, os meus amigos não deixariam com que eu fosse entregue. Olha que fala interessante. Quando Jesus fala que meu reino não é desse mundo, porque se fosse deste mundo, os meus amigos não deixariam que eu fosse entregue, ele estava falando que a esfera espiritual da qual ele habita é compartilhada por espíritos que estão mais ou menos na mesma faixa evolutiva. Porque nós sabemos que o plano espiritual não é homogêneo. O mundo espiritual é heterogêneo. Há muito tempo na humanidade, a gente tinha uma ideia de plano espiritual como se fosse uma cebola partida ao meio. Terra, mundo espiritual. Só que se você parte a cebola no meio e você observa ela de frente, assim, de todo, você vai se deparar com várias camadas concêntricas na cebola. Então, essas várias camadas concêntricas na cebola são as diferentes dimensões espirituais, da qual nós vamos ser encaminhados de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, eu desencarno numa condição evolutiva precária, eu posso ficar por aqui mesmo. Porque a minha condição mental não vai muito além do que aquilo que eu vivencio aqui. Eu posso desencarnar e ir para uma colônia espiritual. Eu posso desencarnar e ir além dessa colônia espiritual. Tem um livro publicado pela FEB, do autor Mário Frigeri, que chama As 7 Esferas da Terra. Vale a pena ser lido. Ele diz que existem várias dimensões espirituais, e isso aí ele garimpou nas obras de André Luiz, e ele dá nome a elas. Ele fala que existe a região do abismo, existe a região das trevas, o umbral, e o umbral também está incluído as colônias espirituais, porque até nosso lar está no umbral, quem leu a obra sabe disso. Então, às vezes a gente fala assim, quando eu desencarnar, não quero passar pelo umbral. Não, você já está no umbral, né, e com certeza irá, porque só se você subir além de André Luiz e ir para cima de nosso lar. Então, existe um umbral, depois existe a colônia que estava a mãe de André Luiz, que é a colônia intitulada Arte, Cultura e Ciência. Existe uma colônia superior a essa que chama Amor Fraterno Universal. E existe uma outra dimensão espiritual que chama Diretrizes do Planeta. Essa dimensão intitulada Diretrizes do Planeta talvez seja a que Jesus habita. Então, existem várias camadas nesse mundo espiritual. E quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, é porque o espírito dele, o espírito do Cristo, já tem uma condição evolutiva
diferente da nossa. A trajetória evolutiva de Jesus se deu em outros planetas. André Luiz, no livro A Caminho da Luz e no livro O Consolador, fala que Jesus ele veio na sua marcha evolutiva em outros planetas que não foi o nosso. Então é claro que a comunidade que ele habita são de espíritos diferenciados, diferentes da nossa comunidade aqui na Terra. Tá certo? Muito bem, meus queridos. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, né? Obrigado, Ives. Obrigado, Vicente. Queria agradecer também a presença de todos vocês aqui. Desejar aos nossos queridos amigos aí um excelente retorno aos seus lares. E também deixar aqui o nosso abraço aos nossos amigos internautas e convidá-los para a palestra daqui a pouco. Que Jesus possa nos abençoar a cada um de nós sempre. Muita paz a todos, meus amigos.